Olha, eu montei esse circuito com o simulador do FIT. Ele é do tipo daquele que está sendo descrito na apostila, na página 25. Então, para explicar o exercício da página 25, 26 e 27, começando página 25, o circuito é esse, só que eu mudei os números, certo? Então, olhando aqui para o simulador, nós temos aqui a bateria que eu usei. Eu posso colocar o valor que eu quiser dessa bateria, coloquei 1,5 volt, certo? Como se fosse uma pilha comum. Outra coisa que eu usei foi o resistor, que é esse aqui, ó, que seria o R maiúsculo. Esse resistor ele estaria representando uma lâmpada, uma geladeira, um secador de cabelo, um eletrônico qualquer que fosse colocado junto nesse circuito. Esse outro pedaço aqui seria um fio terra, certo? Então, essa terminação seria na terra. Vocês estão vendo que por ele não passa corrente. Só vai passar corrente quando ela é muito grande, muito intensa. Caso contrário, ela não é não passa corrente, certo? Então, a gente fala que o potencial aqui, olha, ele é nulo, não há DDP, certo? Continuando, vejam. Isso daqui está representando a pilha e essa resistência da pilha. Então, aqui eu tenho a FEM, a potência nominal. Essa pilha seria capaz de fornecer 1,5 volt, mas ela não fornece por conta da resistência interna. Esse R minúsculo ele surge porque eu coloquei ali 1 ohm. Ele surge porque a pilha ela vai sofrendo reações químicas, ela vai sendo consumida com o tempo, vai dificultando a passagem da corrente. Quanto mais tempo, menos corrente vai passando. E aí ela vai esquentando e vai transformando energia por efeito Joule e vai sendo consumida. Então vamos lá. A corrente, vamos pensar nesse ponto A aqui, olha. Neste ponto aqui, a corrente que está sendo produzida, ela é formada por elétrons. Os elétrons, eles têm duas opções. Ou eles vão para o polo positivo da pilha, ou os elétrons vão para a Terra. Vocês devem estar lembrados, Terra tem elétrons livres. Elétron repele elétron. Então, os elétrons da pilha, eles não vão para a Terra espontaneamente. Os elétrons da pilha, eles vão para o polo positivo, né? São atraídos para o polo positivo. Então, por isso que não há perda de corrente no fio terra, tá? Então, começando aqui, este é o ponto A, não tem como eu desenhar aqui no simulador, mas esse é o A, esse é o B, esse é o C, o D e o E. No ponto A, nós temos 0 volt. No ponto B, houve esse aumento de potencial por conta da pilha de 1,5 volt. Então, aqui é 0, aqui é 1,5. Depois do ponto B, tem uma resistência. Resistência é a resistência interna da própria pilha. Ela consome energia. Então, vai haver uma diminuição de DDP, um consumo. Deste ponto B até o ponto C, há um consumo de 0,5 volt por conta dessa resistência interna aqui. Depois vocês vão ver os cálculos à parte. Agora eu estou só mostrando o simulador, certo? Então, se há essa queda de potencial, então primeiro houve um aumento de potencial, depois uma queda de potencial. Então, o que que acontece? Esse 0,5 volt que caiu, neste ponto C eu vou ter 1 volt. Aí depois tem um fio liso. Entre C e D, esse fio liso aqui, a gente fala que não há dipolo, não há diferença de polo. Se eu quisesse, eu poderia colocar este ponto em cima desse aqui, ó, certo? Eu poderia colocar que nada aconteceria, ó. Então, eu posso encurtar isso daqui, ó, e tirar o fio, colocar esse ponto em cima desse, ou seja, entre o ponto C e D não há DDP, entre o ponto E e o ponto A não há DDP,
certo? Fios lisos, então, vocês vão sempre imaginar que um pode deslizar e encontrar com o outro. Não há, então, diminuição nem aumento de potencial, não há variação de potencial nem nessa parte, nem nessa parte que eu estou mostrando, nem entre C e D, nem entre E e A, certo? Então, voltando, olha só, aqui 0 volts, aqui 1,5, aumentou. Depois diminuiu meio volt, passou para 1 volt. Como não há mais nenhuma queda daqui para cá, continua 1 volt. Esse 1 volt vai alimentar essa resistência, vai ser a energia que vai ser fornecida ou para a lâmpada, ou para o secador de cabelo, etc. Então, vejam, neste ponto aqui eu tenho 1 volt. Aí a resistência, de novo, ela consome energia. Aqui vai haver um consumo de 1 volt. Aí, se há um consumo de 1 volt, aqui era 1 volt, consumiu 1 volt, aqui vai ficar 0, né? E aí, daqui para cá, os elétrons simplesmente passam, não precisam nem ser empurrados, porque não há consumo de energia aqui, ó. Aqui também, DDP 0, nula, certo? Não há diminuição de energia, nem aumento aqui, nem aqui. Nesse pedaço há um aumento, nesse pedaço resistência, diminuição, nesse pedaço diminuição. Agora, só para que vocês possam ver a corrente, né? Eu vou colocar aqui o amperímetro, tá? Então, deixa eu separar aqui, deixa eu colocar o amperímetro aqui. Pronto. Amperímetros, quando eu usar um amperímetro, gente, amperímetro ele tem uma resistência praticamente desprezível, ele deve ser ligado em série, e como a resistência é muito baixa, ele não interfere, ele não vai ter efeito Joule nele, ele não vai interferir na leitura da corrente, então é como se ele não existisse, mas ele lê a corrente, certo? Então, olha lá, ó, a corrente que está circulando nesse circuito, vocês estão vendo então que é meio ampere, certo? Para poder fazer os cálculos que eu fiz, neste caso aqui, é meio ampere. Aí, deixa eu voltar, agora eu vou tirar ele daqui de novo, só para ficar mais fácil, eu tirar ele daqui, daqui e daqui, pronto. Volto o amperímetro para o lugar, agora eu vou pegar o voltímetro, me interessa o voltímetro. Vamos ver, então, essas voltagens que eu falei para vocês. Então, vamos lá, primeiro, vamos colocar o voltímetro, ele é sempre ligado em paralelo, viu, gente? Tá aqui, ó. Paralelo, fazendo uma ligação em paralelo, ó. Ó lá. Porque aí a voltagem lida aqui é a mesma que lida nele. Quando é paralelo, as voltagens são as mesmas, né? Tem 2 pontos em comum. Esses 2 pontos e estes 2 pontos da bateria, certo? Então, vamos lá, olha, vocês estão vendo 1,5 volt. Aí, ó, houve aumento, olha lá, valor positivo. Agora, eu vou inverter, quer ver? Eu vou ler o que acontece entre o B e o C. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Meio volt de queda de tensão. Então, a resistência interna, aquele R pequenininho, fez com que houvesse uma queda de potencial aqui, certo? Aí, novamente, deixa eu tirar aqui, vamos lá, entre C e o D. Olha lá, 0 volt, não há queda. Continuando, agora eu coloco, olha lá, olha lá, nessa resistência, olha lá, ó, menos 1 volt, de novo, outra queda. E para terminar, entre o ponto E A, não tem potencial nenhum. E se eu ler também aqui no fio terra, lá ó, fio terra, né? Não tem potencial nenhum, certo? Só para finalizar, eu queria então comentar também com vocês o seguinte, veja, o problema lá na página
25, 26, ó, um gerador cuja força eletromotriz é de 1,5 volt. Isso daqui é a FEM. Possui resistência interna de 1 ohm. Esse é o meu problema, eu inverti os valores, viu, gente? Copiei o texto, mas inverti os valores, são outros. Inverti não, troquei. Então, 1 ohm é resistência interna, é o R pequenininho. É percorrido por uma corrente de meio ampere, que é isso que eu estou mostrando lá, ó. Então, ó, 1,5 volt, 1 ohm resistência interna, e vocês viram que a corrente lida pelo amperímetro era de meio ampere, certo? Na letra A, é para a gente representar o esquema, que representa o gerador. Então, esse desenho aqui é só a bateria, só o gerador. Não precisava nem de pôr essa corrente aqui, não. Eu coloquei só para lembrar vocês que ela sempre vai no sentido do polo positivo em diante, ó. Do positivo para o negativo, certo? Então, olha, aqui eu tenho uma FEM, aqui eu tenho a resistência interna da bateria, ela pode ser desenhada do lado do polo positivo ou do lado do polo negativo, viu, gente? Aqui eu teria um ponto A e do lado de cá eu teria o ponto B. Tudo isso aqui é a bateria, viu, gente? Agora vocês podem ver que a DDP, a voltagem, a queda de potencial entre o ponto A e B, tem um outro símbolo diferente da FEM, porque a FEM é 1,5. Mas essa DDP, por causa da resistência interna, eu não sei se vocês lembram que eu falei que aqui, ó, houve uma queda no início de meio volt por causa dessa resistência interna, certo? Então, quando chegou aqui nessa parte, estava em 1 volt. Então, quer dizer que esse U é 1 volt, aqui é 1,5, aqui é 1 volt, certo? Essa representação tá lá na página 23 da apostila, essa representação esquemática, que é a letra A. A letra B pede a equação do gerador. Então, deixa eu comentar com vocês rapidinho aqui, ó. A equação do gerador, a gente lê uma função afim. O que é função afim? É uma função de primeiro grau. Então, lá na matemática, funções de primeiro grau são dadas assim, ó. F de x a x mais b, né? O a e o b são coeficientes, o x é variável e eu posso escrever dessa forma, ao invés de colocar f de x, né? Porque esse valor depende do valor de x, é uma relação de dependência. Eu posso escrever y, então y, ele é uma função de x, ou seja, ele depende do x. Varia o x, varia o y. O a e o b não variam. Eu posso escrever, se eu quiser, inverter o termo b e o ax. Olha aqui, ó. O b é o termo independente. Eu escrevi primeiro e o ax depois. Vocês já vão ver por que eu troquei. Então, olha só. Esse termo a, ele pode ser positivo, mas ele pode ser negativo. Ele indica a inclinação dessa reta. Vocês vão ver que o gráfico aqui que a gente vai construir de primeiro grau é da DDP, da voltagem, em função da corrente. Se o A é positivo, a reta é crescente. No caso que nós estamos estudando, é este gráfico aqui de baixo. O A é negativo, viu, gente? Então, é isso aqui que nós estamos estudando. Olha aqui por quê, ó. U E menos RI. Então, eu estou comparando os dois. O termo B constante seria a FEM e o A seria a resistência interna da bateria. Como é negativo, nós temos uma reta decrescente. Esse primeiro ponto indica a FEM. Esse é a corrente curto-circuito, né? A corrente de curto-circuito se estabelece quando a voltagem é zero, né? Nem tem voltagem, porque já explodiu tudo, só sobrou uma corrente altíssima, né? E porque a resistência fica extremamente pequena. E essa FEM aqui, olha, ela é par ordenada da corrente igual a zero. Quando não tem corrente, o circuito está aberto, então eu tenho a leitura da FEM mesmo, certo? Que é 1,5 volt. Aí, continuando, olha, eu posso escrever a expressão dessa maneira, posso escrever assim, olha lá, ou eu escrevo U em função de I, porque a voltagem, então,
ela é uma função da corrente, ou seja, ela varia em função da corrente. Assim é o que está no livro, tá? E aí, nessa letra B, não é para deixar a fórmula, não pediu fórmula, perguntou a equação do gerador. Então, eu tenho que substituir o B e o A por valores. A FEM do meu exemplo é 1,5 volt. E a resistência interna da bateria, eu coloquei valor 1. Então, deixa eu voltar no texto rapidinho. Olha lá, ó. 1,5 volt é a FEM, força eletromotriz. Resistência interna da bateria, 1. Pronto, tá lá. Aí, pra gente não deixar esse 1 indicado, porque 1 vezes I é I mesmo, né? Então, ó, fica assim, ó. U igual a 1,5 menos I. Lembrando que na apostila de vocês, a FEM é 12 volts, daqui ficaria 12. E a resistência interna lá da bateria é 3 ohms. Então, vai ficar 3 I. Então, aqui, lá na apostila de vocês, já não põe unidade não, porque você está representando equação. Isso aqui é uma função, então vai ficar U, que é igual a 12, menos 3I. Certo? Lá no exercício de vocês da apostila, tá? Então, o circuito tá aí. E agora eu vou fazer mais algumas considerações. Tem umas representações que eu fiz assim, mas depois eu vou postar como figura para vocês, certo? É isso daí.